Naquela noite, quando descobri que estavam envenenando minha mãe, percebi que tinha duas escolhas. Ou seria a filha inútil que deixaria minha mãe morrer, ou seria a assassina que a salvaria. Escolhi a segunda opção. O café que preparei para eles foi o último que beberam. Olá, meus queridos. Que bênção ter vocês aqui comigo hoje. Meu nome é Beatriz Almeida, mas todo mundo aqui em Ventania, no Paraná, me conhece como Dona Bia. Estou com 78 anos, bem vividos. Cada ruga no meu rosto conta uma história diferente, viu? Nasci em Jandaia do Sul, também aqui no Paraná. Mas faz mais de 30 anos que moro nessa cidadezinha acolhedora que me abraçou como filha. Hoje em dia, minha vida é bem tranquila, sabe? Toda manhã acordo cedinho, antes mesmo do sol aparecer. Gosto de preparar meu café quentinho e refletir sobre a vida. Minha casa é simples, mas cheia de amor. Cada retrato conta um pedaço da minha vida, as pessoas que passaram por ela, os momentos bons e os ruins também, que não foram poucos. Mas antes de continuar, queria fazer um pedido especial para vocês que estão me assistindo agora. Se estiver gostando da minha história, deixa aquele like e se inscreve no canal, viu? Assim vocês não perdem nenhuma das minhas histórias. E me contem aqui nos comentários de qual cidadezinha vocês estão me assistindo e em que horinha do dia encontraram esse vídeo. De manhãzinha com o café, depois do almoço ou já de noitinha. Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje eu vou contar para vocês uma história que nunca contei para ninguém. Uma história sobre família, sobre dor e sobre como às vezes a gente precisa fazer escolhas que ninguém deveria precisar fazer. Nem sempre o mundo é justo com a gente, meus queridos. Às vezes, a justiça precisa ser feita pelas nossas próprias mãos. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Minha história começa há muitos anos, quando eu ainda era jovem, cheia de sonhos, e tive que ver minha mãe adoecer de repente. Foi aí que eu descobri que nem sempre as pessoas que deveriam nos proteger são aquelas que realmente nos protegem. Às vezes, o mal está debaixo do nosso próprio teto, sentado à mesa com a gente, sorrindo enquanto planeja o pior. Nasci numa casinha simples em Jandaia do Sul, lá no norte do Paraná. Era uma casa pequena, mas cheia de vida, com um quintal que tinha de tudo um pouco. Um pé de pitanga que dava frutos vermelhinhos e doces, um canteiro de temperos que minha mãe cuidava com carinho e até um poleiro com umas galinhas caipiras que nos davam ovos fresquinhos todas as manhãs. Meu pai, Juvenal Almeida, trabalhava como pedreiro. Homem honesto, de poucas palavras, mas quando falava, todo mundo parava para ouvir. Tinha mãos grossas, calejadas de tanto trabalhar, mas com elas construiu nossa casa, tijolo por tijolo. Minha mãe, Odete Soares Almeida, era do lar, cuidava de nós com aquele jeito silencioso e forte das mulheres da roça. Fazia mágica na cozinha com pouco de tudo. O feijão dela, temperado com bacon e cheiro verde, era o melhor da redondeza. Éramos 3 irmãos. Eu, a do meio, espremida entre o Jair, 2 anos mais velho, e o Walter, meu irmãozinho caçula, 3 anos mais novo. O Jair sempre foi o preferido do pai, aprendia rápido as coisas de homem, pescar, consertar, lidar com ferramentas. Já o Walter era a alegria da casa, risonho, travesso, desses que fazem as pessoas sorrirem só de olhar. Nossa infância era simples, mas gostosa. A gente brincava de pega-pega no terreno baldio perto de casa, subia em árvores, jogava bolinha de gude. Às vezes, nos dias de calor, íamos ao riozinho que passava na beira da cidade. Não era grande coisa, mas para nós era uma aventura e tanto. Lembro da sensação da água fresca nos pés, enquanto a gente tentava pegar lambaris com as mãos. A escola ficava a uns 15 minutos de casa, caminhando. Era uma escola pequena, com apenas 4 salas, mas a professora Zenaide era um amor de pessoa. Foi ela quem me ensinou a gostar de ler, me emprestava livros e dizia que eu tinha cabeça boa para os estudos. Acho que foi a primeira pessoa que acreditou que eu podia ser mais do que apenas a filha do seu Juvenal,
o pedreiro. Nossa vida mudou quando eu tinha 12 anos. Minha mãe, que sempre teve saúde de ferro, começou a reclamar de dores de cabeça fortes. No começo, ninguém deu muita importância. Dor de cabeça todo mundo tem, né? Mas então, numa manhã de domingo, enquanto ela lavava a louça do café, vi quando ela parou de repente, com o olhar perdido. O braço esquerdo dela caiu mole e a xícara que segurava se espatifou no chão. Antes que eu pudesse gritar por socorro, ela desabou. Foi tudo muito rápido. Derrame, disse o médico do postinho quando chegamos com ela, apavorados. Não tinha muito o que fazer na nossa cidadezinha. Mandaram levar ela para o hospital em Londrina, mas quando voltou para casa, já não era mais a mesma. Ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado, a fala embolada, precisando de ajuda para tudo: comer, se vestir, tomar banho. De um dia para o outro, nossa casa virou outro lugar. Aquela mulher forte e ativa se transformou numa pessoa dependente, acamada num quartinho nos fundos que meu pai arrumou às pressas. E eu, que mal tinha saído da infância, de repente me vi responsável por cuidar dela. Agora você vai ter que assumir a casa, meu pai me disse, com aquele olhar duro que não admitia discussão. Seu irmão mais velho precisa trabalhar comigo na obra, e o caçula ainda é muito novo. A responsabilidade é sua. Assim, aos 12 anos, minha infância acabou. Acordava antes de todo mundo, preparava o café, arrumava a marmita para o pai e para o Jair, dava comida na boca da mãe, trocava os lençóis quando ela não conseguia segurar as necessidades. Ia para a escola correndo e voltava mais rápido ainda, sempre com medo de que ela precisasse de alguma coisa e eu não estivesse lá. O pior não era o trabalho pesado, a exaustão, ou ter que largar as brincadeiras de criança. O pior era ver meu pai e meu irmão mais velho mudando dia após dia. Eles chegavam da obra cansados, irritados e descontavam tudo em mim. Qualquer coisinha era motivo. A comida tá fria, a casa tá uma bagunça, sua mãe tá fedendo, não deu banho nela direito. No início, eu chorava escondido. Depois, aprendi a segurar as lágrimas. Não adiantava chorar. Ninguém estava ouvindo. Com o passar do tempo, a situação em casa só piorou. O que começou como impaciência e irritação do meu pai e do meu irmão mais velho, logo virou algo muito mais escuro e doloroso. Já não era apenas um grito de vez em quando ou uma reclamação sobre a comida, era algo constante, como se eu tivesse me tornado o alvo de toda a raiva deles. Anda logo, nossa vaca, sua mãe está esperando. Meu pai gritava quando me via sentada por 1 minuto, tentando respirar. Foi a primeira vez que ele me chamou assim, e a palavra me cortou como uma faca. Não demorou muito para meu irmão Jair pegar o mesmo costume. A nossa vaca tá cansada? Quer deitar no pasto? Ele debochava quando me via esgotada após um dia inteiro cuidando da casa e da minha mãe. Às vezes ele passava por mim e me empurrava contra a parede, ou dava um tapa na minha cabeça, como quem bate num animal teimoso. Vaca burra nem consegue fazer um arroz direito. Aos 13 anos, eu já não ia mais para a escola. Meu pai disse que era um desperdício de tempo, que eu tinha que ficar em casa cuidando da minha mãe. A professora Zenaide chegou a vir em casa uma vez, preocupada com minhas faltas, mas meu pai a mandou embora, dizendo que os assuntos da nossa família não eram problema de ninguém. Tua mãe tá assim por tua culpa. Meu pai me acusou certa noite, depois de beber quase uma garrafa inteira de cachaça. Se você não desse tanto trabalho, ela não teria ficado doente. Era mentira. Eu sabia que era, mas ouvi tantas vezes que comecei a acreditar. Talvez fosse mesmo minha culpa. Talvez eu merecesse ser tratada daquele jeito. Meu único consolo era cuidar da minha mãe. Apesar de tudo, eu amava ela demais. Mesmo que ela não pudesse mais falar direito ou me abraçar com os 2 braços, eu via nos olhos dela um amor que ninguém podia tirar de nós. Nos momentos em que estávamos sozinhas, eu penteava os cabelos dela, contava histórias, falava sobre as flores do quintal, qualquer coisa para trazer um pouquinho de luz para aquela vida tão sofrida. Uma das coisas mais difíceis era dar os remédios para ela. O médico tinha receitado vários, para pressão, para evitar novo derrame,
para as dores. Eu guardava tudo numa caixinha de sapatos, com os horários anotados num papelzinho. Era muita responsabilidade para uma menina da minha idade, mas eu fazia questão de não errar nunca. Só que com o tempo, comecei a notar algo estranho. Por mais que eu cuidasse direitinho, seguindo todas as orientações, minha mãe parecia estar piorando em vez de melhorar. Ela estava sempre sonolenta, cada vez mais fraca, com olheiras fundas e uma palidez que não era normal. Às vezes, quando eu dava água para ela, notava que ela engasgava com mais frequência, como se estivesse perdendo até a capacidade de engolir. Pai, acho que a mãe precisa ir no médico de novo, eu disse uma tarde, juntando toda a coragem que tinha. Ele nem levantou os olhos do jornal. Médico é caro e inútil, respondeu, seco. Ela já está condenada mesmo. É só questão de tempo. A frieza daquela resposta me assustou. Era como se ele estivesse falando de um animal de estimação velho, não da esposa, da mãe dos filhos dele. Foi mais ou menos nessa época que meu irmão mais novo, Walter, começou a se afastar. Com 10 anos, ele era ainda uma criança, mas já percebia que havia algo muito errado em nossa casa. Passou a ficar mais na casa dos vizinhos, voltando só para dormir, como se tivesse medo do que poderia encontrar. Por que o pai e o Jair te chamam de vaca? Ele me perguntou uma vez, com os olhinhos cheios de confusão. Eu não soube o que responder. Como explicar para uma criança algo que nem eu mesma entendia? Uma noite, enquanto dava banho na minha mãe, notei algo que nunca tinha visto antes. Pequenas manchas roxas espalhadas pelos braços e pernas dela, como se alguém a tivesse apertado com força. Fiquei olhando aquilo sem entender. Ela não se mexia sozinha, não tinha como se machucar daquele jeito. Mãe, quem fez isso em você? Perguntei, mesmo sabendo que ela não poderia me responder claramente. Para minha surpresa, ela conseguiu balbuciar algumas palavras, entre elas, o nome do meu pai. Seus olhos estavam cheios de medo. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando no que tinha visto, nas palavras entrecortadas da minha mãe, na frieza cada vez maior do meu pai. Havia algo acontecendo naquela casa, algo além dos xingamentos e empurrões que eu já estava acostumada a receber. No dia seguinte, acordei decidida a prestar mais atenção. Comecei a notar pequenos detalhes, como meu pai fazia questão de preparar ele mesmo o chá que minha mãe tomava toda noite, como ele e Jair cochichavam quando achavam que eu não estava ouvindo, como olhavam para minha mãe não com preocupação, mas com impaciência, como se esperassem algo. Essa velha não morre nunca, ouvi meu pai dizer ao meu irmão certa tarde, quando achavam que eu estava no quintal. A frase gelou meu sangue. O que eles estavam esperando? Por que queriam que ela morresse? Foi então que comecei a espionar. Fingir que saía para estender roupa, quando na verdade ficava escutando atrás da porta. Acordar no meio da noite para ver o que acontecia pela casa. Observar cada gesto, cada olhar trocado entre meu pai e meu irmão. O quebra-cabeça começou a se montar quando, numa dessas noites de vigília, vi meu pai entrar no quarto da minha mãe achando que todos dormiam. Pela fresta da porta, observei quando ele tirou do bolso um frasco pequeno e despejou algumas gotas no copo de água que ficava na mesinha de cabeceira. Depois, com uma frieza que me apavorou, ele ficou ali, parado, olhando para ela com um sorriso no canto da boca. Aquela cena mudou tudo para mim. De repente, entendi por que minha mãe estava piorando em vez de melhorar. Entendi os olhares, os cochichos, a impaciência. Eles não estavam apenas me maltratando, estavam fazendo algo muito pior com a minha mãe. A questão era, por quê? A resposta veio no dia seguinte, quando meu pai saiu e deixou a chave do escritório dele na mesa. Nunca tínhamos permissão para entrar ali. Era o território sagrado dele, mas naquele momento eu precisava saber a verdade. Com o coração batendo forte, entrei no cômodo e comecei a revirar as gavetas. Foi numa pasta escondida no fundo da última gaveta que encontrei o que procurava. Uma apólice de seguro de vida no nome da minha mãe, com um valor que para nós era uma fortuna.
Ao lado, vários frascos de remédios que eu nunca tinha visto antes, sem rótulo ou bula, escondidos numa caixa de ferramentas velha. Naquele momento, a verdade me atingiu como um soco. Meu pai e meu irmão não estavam apenas esperando minha mãe morrer. Eles estavam ajudando isso a acontecer, lentamente, gota a gota, dia após dia. E eu, sem saber, estava sendo cúmplice, dando a ela os remédios que eles trocavam, o chá que eles preparavam. Voltei para o quarto dela com o coração pesado, olhei para aquela mulher frágil na cama e chorei como nunca tinha chorado antes. Como podiam fazer isso com ela? Como podiam ser tão cruéis, tão desumanos? Eu vou te salvar, mãe, sussurrei, segurando a mão dela. Eu juro que vou te salvar. Mas como? Como uma menina de 13 anos poderia lutar contra 2 homens adultos, um deles seu próprio pai? Como poderia provar o que estavam fazendo? Quem acreditaria em mim, a vaca, a menina que nem ia mais à escola? Foi nessa noite que algo dentro de mim mudou para sempre. A menina assustada deu lugar a alguém mais forte, mais determinado. Alguém que não tinha mais medo. Alguém que estava pronto para fazer o que fosse preciso. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Agora que eu sabia a verdade, cada segundo naquela casa era como pisar em campo minado. Eu tinha que fingir que não sabia de nada, continuar cuidando da minha mãe, obedecer às ordens do meu pai e do meu irmão, enquanto por dentro meu coração estava em pedaços. O pior era dar os remédios para minha mãe. Agora eu tinha certeza de que muitos deles não eram o que deveriam ser. Comecei a fazer pequenas sabotagens, jogava alguns comprimidos fora quando ninguém estava olhando, diluía o chá da noite com mais água do que o normal, fingia dar os remédios, mas escondia debaixo do travesseiro dela. Em apenas uma semana, notei pequenas melhoras. Minha mãe parecia mais alerta, menos sonolenta. Seus olhos recuperaram um pouco do brilho, mas isso também significava perigo. Se meu pai e meu irmão percebessem, saberiam que algo estava errado. Os abusos físicos pioraram nesse período. Era como se eles sentissem que eu estava resistindo de alguma forma, mesmo sem saber exatamente como. Os empurrões ficaram mais fortes, os tapas mais frequentes. Uma vez, meu irmão Jair me empurrou tão forte contra o fogão que queimei o braço. Tive que morder o lábio para não gritar de dor. "Presta atenção no que está fazendo, sua vaca inútil!" Ele gritou, sem demonstrar nenhum remorso ao ver a marca vermelha que se formava na minha pele. "Se a comida queimar de novo, você vai apanhar de verdade." As ameaças se tornaram rotina. Meu pai chegava em casa e a primeira coisa que fazia era procurar algo para reclamar. Um canto de poeira, uma mancha no chão, qualquer coisa servia de pretexto. "Uma inútil, isso que você é", ele dizia entre goles de cachaça. "Nem para cuidar da sua mãe direito você serve. Ela tá piorando a cada dia." Eu sabia que era exatamente o contrário. Ela estava melhorando justamente porque eu estava impedindo que eles a envenenassem. Mas não podia dizer nada. Tinha que abaixar a cabeça e aceitar os insultos, as humilhações, os tapas. Cada marca no meu corpo era um lembrete do que eu estava lutando para evitar. Meu irmão mais novo, Walter, começava a entender o que estava acontecendo. Certa tarde, ele me encontrou chorando escondida no quintal, depois que Jair tinha me empurrado contra a parede. "Por que você não foge?" ele perguntou com os olhinhos cheios de medo e confusão. "E deixar a mãe sozinha com eles?" "Nunca", respondi, enxugando as lágrimas. "Eles estão fazendo mal para ela, Walter. Estão dando remédio ruim para ela." Ele parecia não entender completamente, mas me abraçou forte. Foi o único abraço que recebi naqueles dias sombrios. Pedi para ele não contar a ninguém sobre nossa conversa. Se meu pai ou Jair descobrissem, as consequências seriam terríveis. Uma noite, enquanto eu lavava a louça do jantar, ouvi meu pai e meu irmão conversando no quarto dele. Me aproximei em silêncio, segurando a respiração para ouvir melhor. "Ela não está morrendo rápido o suficiente", meu pai reclamava, a voz embargada pela bebida. "Já faz mais de 1 ano e essa mulher não dá o último suspiro."
Talvez a gente precise aumentar a dose, sugeriu Jair, com uma frieza que me gelou até os ossos. Ou tentar outro método. É arriscado demais, respondeu meu pai. Tem que parecer natural, senão o seguro não paga. Mas estou cansado de esperar. Quero o dinheiro logo. E a vaca? Perguntou meu irmão, se referindo a mim. Senti um nó na garganta ao ouvir aquele apelido odioso. Ela tá desconfiada. Outro dia a peguei olhando para os remédios com uma cara esquisita. Houve um momento de silêncio antes que meu pai respondesse. Depois que a mãe dela morrer e a gente receber o dinheiro, damos um jeito nela também. Mandamos embora ou internamos em algum lugar. Ela é burra demais para se virar sozinha. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Não bastava matar minha mãe. Depois, seria minha vez. Eles me viam como um problema a ser eliminado, um obstáculo no caminho deles para o dinheiro do seguro. Voltei para a cozinha com o coração disparado, as mãos tremendo tanto que deixei cair um copo que se espatifou no chão. O barulho atraiu meu pai e meu irmão, que vieram correndo para ver o que tinha acontecido. "O que foi isso, sua desastrada?" gritou meu pai, me agarrando pelo braço com tanta força que deixou marcas. "Não sabe nem segurar um copo direito?" "Foi sem querer", murmurei, de olhos baixos, tentando não demonstrar o terror que sentia por dentro. Escorregou da minha mão. "É por isso que a gente te chama de vaca", disse Jair, com um sorrisinho maldoso. "Vacas não têm mãos, têm patas, e patas não seguram copos." Os dois riram, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Eu fiquei ali, imóvel, sentindo um ódio crescendo dentro de mim, um ódio que nunca havia sentido antes. Naquele momento, soube que precisava fazer algo. Não podia mais apenas me defender ou tentar proteger minha mãe discretamente. Precisava de um plano definitivo. Na noite seguinte, fingi estar dormindo quando meu pai foi ao quarto da minha mãe fazer o ritual de sempre, algumas gotas no copo de água dela. Mas desta vez, assim que ele saiu, entrei silenciosamente no quarto e troquei o copo por outro que tinha escondido embaixo da cama, com água limpa. Guardei o copo com a água envenenada num lugar seguro, enrolado num pano dentro de uma lata velha no fundo do quintal. Seria a prova que eu precisava se conseguisse fugir com ela para buscar ajuda. Mas quem ajudaria? A quem poderia recorrer? A polícia ficava na cidade vizinha. Os vizinhos tinham medo do meu pai, conhecido por seu temperamento violento. A professora Zenaide não aparecia mais desde que meu pai a expulsara de casa. Foi quando me lembrei da enfermeira Cida, que cuidou da minha mãe no postinho logo após o derrame. Ela sempre foi gentil conosco, sempre perguntou como estávamos. Talvez ela pudesse ajudar, talvez pudesse examinar minha mãe e confirmar minhas suspeitas. O problema era como chegar até ela sem que meu pai ou meu irmão descobrissem. Eu nunca saía de casa sozinha. Sempre um deles me acompanhava, como uma sombra, fingindo que era proteção, mas na verdade era vigilância. Uma manhã, enquanto servia o café, tomei coragem e arrisquei. "Pai, acho que a mãe tá com uma ferida nas costas que não sara. Será que não era bom levar ela no postinho?" Ele me olhou desconfiado, mas pude ver que a ideia o preocupava. Uma ferida que não sara poderia virar algo mais grave, algo que levantaria suspeitas. "Eu levo ela", ele disse por fim, depois de pensar um pouco. "Você fica e arruma a casa direito, que tá uma nojeira." Aquela era minha chance. Enquanto ele se preparava para levar minha mãe, corri ao quarto dela e sussurrei em seu ouvido: "Mãe, quando chegar lá no postinho, tenta fazer um sinal para a enfermeira Cida. Tenta mostrar que tem algo errado, por favor." Não sei se ela entendeu completamente, mas seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade que eu não via há meses. Era como se, apesar de toda a confusão mental causada pelo derrame e pelos venenos, ela compreendesse que sua vida dependia daquele momento. Passei o dia em agonia, esperando o retorno deles. Quando finalmente chegaram, meu pai parecia irritado, mais do que o normal. "Aquela enfermeira intrometida quer fazer uns exames nela", ele resmungou, arrastando a cadeira de rodas da minha mãe para dentro.
Disse que ela tá com os sinais vitais esquisitos, que pode ter alguma coisa errada além do derrame. Meu coração deu um salto. A enfermeira Cida tinha percebido. Talvez houvesse uma chance, afinal. Quando são os exames? Perguntei, tentando não parecer ansiosa demais. Semana que vem? Ele respondeu, me encarando com desconfiança. Por que o interesse? Tá querendo se livrar do trabalho de cuidar dela? Não, pai, claro que não, respondi rapidamente. Só quero que ela melhore. Ele resmungou algo incompreensível e foi para a cozinha buscar uma bebida. Aproveitei para olhar rapidamente para minha mãe. Seus olhos estavam diferentes, mais vivos, como se tivessem recobrado um propósito. Num movimento quase imperceptível, ela moveu os dedos da mão direita, os únicos que ainda respondiam bem, e fez um gesto que parecia dizer: espere. Naquela noite, meu irmão Jair parecia especialmente agitado. Andava de um lado para o outro, cochichando com meu pai, lançando olhares na minha direção. Eu podia sentir que algo estava errado, muito errado. Quando fui dar o jantar para minha mãe, ele ficou parado na porta, me observando com aqueles olhos frios. Sabe, vaca, acho que você anda muito preocupada com a mãe ultimamente, ele disse, com um tom que fez minha pele se arrepiar. Quase como se tivesse medo de que algo acontecesse com ela. Engoli em seco, tentando não demonstrar o pavor que sentia. Só quero cuidar bem dela, respondi, sem olhar para ele, como sempre fiz. Mas acho que você tá cuidando até demais, como se soubesse de algo que não deveria saber. Ele se aproximou, ficando a poucos centímetros do meu rosto. Pude sentir o cheiro de cigarro em sua respiração. Se você sabe de algo, irmãzinha, é melhor ficar quieta, entendeu? Bem quietinha. A ameaça era clara como cristal. Eles suspeitavam de mim. Talvez tivessem notado os remédios que faltavam, ou as melhoras sutis na condição da minha mãe. De qualquer forma, eu estava em perigo. E o tempo estava se esgotando. Naquela mesma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Algo que transformou meu medo em determinação, minha hesitação em certeza. Era tarde, talvez perto da meia-noite, quando ouvi um barulho vindo do quarto da minha mãe. Me levantei na mesma hora, o coração disparado, e corri pelo corredor escuro. A porta estava entreaberta, e pela fresta vi uma cena que jamais esquecerei. Meu pai estava inclinado sobre a cama dela, segurando um travesseiro nas mãos. No rosto dele, uma expressão que misturava raiva e determinação. Minha mãe, acordada, olhava para ele com os olhos arregalados de puro terror. Cansei de esperar, ele murmurava, a voz pastosa de quem tinha bebido demais. Cansei de gastar com você. Hoje acaba. Ele começou a abaixar o travesseiro em direção ao rosto dela. Foi tudo muito rápido. Sem pensar, eu entrei no quarto gritando: Pai, não! Ele se virou, surpreso com minha presença. Por um segundo pareceu confuso, como se não entendesse o que eu estava fazendo ali. Depois, a confusão deu lugar à fúria. Largou o travesseiro e veio em minha direção. O que você está fazendo aqui, sua intrometida? Vá para o seu quarto. Você ia matar ela, acusei, sem conseguir me controlar. Eu vi. Você ia sufocar ela com o travesseiro. A mão dele atingiu meu rosto com tanta força que caí no chão. O gosto metálico de sangue encheu minha boca. Você não viu nada, ele disse, puxando-me pelos cabelos. E se contar para alguém essa história maluca, ninguém vai acreditar em você. Vão achar que é coisa da sua cabeça de menina burra. Me arrastou pelo corredor até meu quarto e me jogou na cama. Fica aí e não sai até amanhã. E se eu ouvir um pio, você vai se arrepender. Ele trancou a porta por fora, me deixando em pânico. Corri para a janela, mas ela tinha grades. Uma proteção que ele havia instalado há anos, supostamente para evitar ladrões. Passei a noite em claro, chorando baixinho, desesperada por não poder proteger minha mãe. A cada minuto, imaginava o que poderia estar acontecendo no quarto dela. Será que ele tinha voltado para terminar o que começou? Será que ela ainda estava viva? Quando o sol nasceu, ouvi a chave girando na fechadura. Era meu irmão Jair. Pai quer você na cozinha. Agora.
Levantei-me trêmula, com o rosto ainda dolorido do tapa. Antes de sair, perguntei: como está a mãe? Ele deu de ombros indiferente. Viva, infelizmente. Aquela palavra, infelizmente, foi como uma faca no meu coração. Eles realmente queriam que ela morresse. Não era paranoia minha, não era exagero, era a pura verdade. Na cozinha, meu pai estava sentado à mesa tomando café preto. Parecia calmo, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Senta, ordenou, apontando para a cadeira à sua frente. Obedeci, sentindo minhas pernas fraquejarem. Sua mãe caiu da cama ontem à noite, ele disse, me encarando firmemente. Eu estava tentando colocá-la de volta quando você entrou feito uma louca, gritando besteiras, entendeu? Entendi naquele momento que ele estava construindo uma nova versão da história. Uma versão em que eu era a louca, a problemática, a mentirosa. Não foi o que eu vi, respondi, juntando toda a coragem que me restava. A expressão dele endureceu. Você viu o que eu estou dizendo que viu. E se alguém perguntar, é isso que você vai contar. Ou então... Deixou a frase no ar, mas a ameaça era clara. Os exames da sua mãe foram cancelados. Ele continuou, bebendo seu café tranquilamente. Liguei para o posto e disse que ela está melhor, que não precisa mais. Meu coração afundou. Era a única esperança que eu tinha. Que alguém de fora, alguém com autoridade médica, percebesse o que estava acontecendo. E antes que você tenha outras ideias malucas, ele acrescentou, saiba que contei para o pessoal do posto que você anda muito nervosa, imaginando coisas. Disse que a gente está preocupado com sua cabeça. Eles concordaram que talvez seja bom você consultar com um especialista. O plano dele era perfeito. Se eu tentasse denunciá-lo, seria a palavra dele contra a minha. E ele já havia plantado a semente de que eu era instável, imaginativa, talvez até louca. Quem acreditaria em uma menina de 13 anos contra um homem adulto, respeitado na comunidade? Naquele dia, me permitiram ver minha mãe apenas por alguns minutos, sempre com meu pai ou Jair no quarto. Ela parecia mais fraca do que nunca, os olhos semicerrados, a respiração superficial. Quando tentei segurar sua mão, percebi novas marcas roxas em seu pulso. À noite, ouvi meu pai e Jair conversando novamente, desta vez na cozinha. Não podemos esperar mais, dizia meu pai. Aquela enfermeira já está desconfiada, e a vaca da sua irmã quase estragou tudo ontem. O que você quer fazer? Perguntou Jair, a voz baixa, mas animada, como se estivessem planejando uma aventura e não um assassinato. Amanhã é sábado. Vamos tomar umas cachaças, como sempre. Mas desta vez, vamos fazer parecer que sua mãe teve outro derrame durante a noite. Natural, como o médico disse que poderia acontecer. Meu sangue gelou. Eles estavam planejando matá-la na noite seguinte. E eu seria a próxima. Passei aquela noite em um estado de desespero que jamais havia sentido. Estava presa em uma casa com assassinos, sem ter como pedir ajuda, sem ter para onde fugir. Não podia salvar minha mãe, não podia salvar a mim mesma. Foi nesse momento mais escuro que uma lembrança surgiu na minha mente. Uma história que minha mãe contou antes de ficar doente sobre como sua avó, lá no interior do Paraná, conhecia as propriedades das plantas. Como algumas curavam, outras aliviavam dores e algumas podiam ser perigosas se usadas da forma errada. Até as ervas mais bonitas podem ser veneno nas mãos certas, ela dizia. Veneno. A palavra ecoou em minha mente como um sino. Olhei para fora da janela, para o quintal onde cresciam as ervas que minha mãe tanto gostava de cuidar. Algumas ainda sobreviviam, mesmo com meus cuidados desajeitados. Entre elas, algumas que ela havia me ensinado a nunca tocar, nunca usar na comida. Uma ideia terrível começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que ia contra tudo o que eu acreditava, tudo o que minha mãe me ensinou sobre respeito à vida. Mas o que mais eu podia fazer? Eles iam matá-la. Depois, seria minha vez. Ninguém nos ajudaria. Ninguém acreditaria em mim. Minha cabeça girava com pensamentos contraditórios. Uma parte de mim gritava que era errado, que eu não podia me rebaixar ao nível deles.
Outra parte, mais pragmática, mais desesperada, insistia que era a única saída. É legítima defesa, sussurrei para mim mesma, as lágrimas escorrendo pelo rosto. É para salvar a mãe, para salvar a mim mesma. Fechei os olhos e vi o rosto da minha mãe antes do derrame, sorridente, cheio de vida, cheio de amor. Lembrei das histórias que ela contava, das canções que cantava para me fazer dormir. Lembrei de como ela sempre dizia que eu era especial, que eu era forte, que um dia eu faria coisas importantes. Abri os olhos com uma nova resolução. Não deixaria que eles a matassem como um animal. Não deixaria que me tratassem como lixo depois. Se eles queriam usar veneno, eu lhes mostraria o que era veneno de verdade. Na manhã seguinte, me levantei cedo, antes de todos. Fui ao quintal e, com mãos trêmulas, colhi algumas folhas daquela planta que minha mãe sempre advertia para evitar. Não muitas, apenas o suficiente. Guardei-as enroladas em um pedaço de pano, escondidas no bolso do meu avental. Durante o dia, agi normalmente, ou o mais normal possível nas circunstâncias. Cuidei da minha mãe, limpei a casa, preparei as refeições. Meu pai e Jair pareciam de bom humor, trocando olhares cúmplices quando achavam que eu não estava vendo. À noite, como sempre faziam nos sábados, eles se sentaram na varanda com uma garrafa de cachaça, falando alto, rindo de piadas grosseiras. De vez em quando, um deles entrava para verificar se eu estava cuidando da minha mãe direito. Vou preparar um café forte para vocês, ofereci quando a garrafa estava pela metade. Tá esfriando, vai fazer bem. Meu pai assentiu, sem me dar muita atenção. Jair apenas resmungou algo que interpretei como concordância. Na cozinha, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar a chaleira, preparei o café mais forte que já havia feito. Quando a água ferveu e o café estava pronto, peguei as folhas do meu bolso. Estavam secas agora, mais fáceis de esmigalhar. Coloquei-as no fundo das xícaras deles e cobri com o café escuro. O cheiro forte da bebida mascararia qualquer outro odor. Por um momento, hesitei. O que eu estava prestes a fazer mudaria tudo para sempre. Não havia volta. Uma vez feito, eu carregaria isso pelo resto da vida. Mas então ouvi a risada deles na varanda, aquela risada cruel que conhecia tão bem. E me lembrei do travesseiro nas mãos do meu pai, das marcas roxas no corpo da minha mãe, das ameaças, dos insultos, das humilhações. Me lembrei que, para eles, nós não éramos pessoas. Éramos apenas obstáculos no caminho para o dinheiro do seguro. Pai, Jair, o café tá pronto, chamei, levando as xícaras para a varanda. Eles pegaram as xícaras sem nem me olhar, ainda envolvidos em sua conversa sobre quanto dinheiro teriam quando aquilo acabasse. Dei as costas e voltei para dentro, para o quarto da minha mãe. Sentei-me ao lado dela, segurando sua mão frágil entre as minhas. Ela dormia, ou parecia dormir, a respiração irregular, o rosto magro e pálido. Fiquei ali, esperando, rezando por perdão pelo que havia feito, pelo que estava por vir. Não sei quanto tempo se passou até ouvir o primeiro barulho, algo caindo, quebrando. Depois veio um grito abafado, seguido de outro mais alto. Apertei a mão da minha mãe com mais força. Vai ficar tudo bem agora, sussurrei, embora não tivesse certeza se ela podia me ouvir. Ninguém mais vai te machucar. Eu prometo. Os minutos que se seguiram são como um borrão na minha memória. Ouvi mais barulhos na varanda, xícaras quebrando, cadeiras caindo, vozes confusas gritando. Depois, silêncio. Um silêncio pesado, opressivo, que parecia engolir a casa inteira. Fiquei paralisada ao lado da cama da minha mãe, incapaz de me mover, de verificar o que havia acontecido lá fora. Parte de mim sabia, mas outra parte não queria confirmar. Como se, enquanto eu não visse, pudesse fingir que nada tinha acontecido. Foi minha mãe quem me trouxe de volta à realidade. Seus olhos se abriram e fixaram nos meus com uma lucidez que não via há muito tempo. Sua mão apertou a minha levemente. Fia, ela sussurrou, a voz rouca e fraca, mas clara. O que você fez?
Aquelas 3 palavras me atingiram como um raio. Ela sabia. De alguma forma, mesmo em seu estado debilitado, ela sabia o que eu havia feito. Salvei a gente, mãe, respondi, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eles iam te matar hoje, depois seria eu. Ela fechou os olhos por um momento, como se absorvesse o peso daquelas palavras. Quando os abriu novamente, havia algo diferente neles. Não reprovação, como eu temia, mas uma tristeza infinita. Polícia, ela conseguiu dizer. Chama, polícia. Eu sabia que ela estava certa. Não havia como esconder o que tinha acontecido. Mais cedo ou mais tarde, alguém descobriria. Melhor que fosse nos nossos termos, com nossa versão da história. Levantei-me com as pernas bambas e fui até o telefone na sala. Nunca o tínhamos usado para ligar para a polícia antes. Na verdade, raramente usávamos o telefone. Era mais uma ostentação do meu pai do que uma necessidade. Com dedos trêmulos, disquei o número da delegacia da cidade vizinha. Quando uma voz masculina atendeu, as palavras saíram em cascata. Por favor, preciso de ajuda. Acho que meu pai e meu irmão estão mortos. A voz do outro lado ficou alerta. Onde você está? O que aconteceu? Dei nosso endereço e, depois de um momento de hesitação, acrescentei. Eles estavam envenenando minha mãe. Há meses. Para pegar o dinheiro do seguro. Eu coloquei algo no café deles. Por favor, venha rápido. Desliguei e voltei para o quarto da minha mãe, sentindo como se estivesse flutuando fora do meu corpo. Era como se aquela menina no telefone fosse outra pessoa, não eu. Como se tudo aquilo estivesse acontecendo com outra família, em outra casa. Eles já estão vindo, mãe, disse, voltando a segurar sua mão. Vai ficar tudo bem. Mas será que ficaria? Eu havia acabado de confessar um crime. Não importava as circunstâncias, não importava por que eu tinha feito. Havia 2 pessoas mortas na varanda da nossa casa e eu era a responsável. O tempo pareceu se arrastar enquanto esperávamos. Em algum momento, meu irmão mais novo, Walter, apareceu na porta do quarto, os olhos arregalados de medo. O que aconteceu? Ele perguntou, a voz trêmula. Pai e Jair estão estranhos, eles não se mexem. Estendi a mão para ele, que correu para meus braços. Vai ficar tudo bem, repeti, embora não tivesse certeza de que era verdade. A polícia está vindo, eles vão ajudar. Não sei quanto tempo ficamos assim, eu, minha mãe e Walter, quando ouvimos as sirenes ao longe. Logo, a casa estava cheia de policiais e paramédicos. Uns foram direto para a varanda, outros vieram verificar minha mãe. Me separaram do meu irmão, levando cada um para um canto diferente para fazer perguntas. O policial que falou comigo era um homem de meia idade, com olhos cansados, mas gentis. Ele se apresentou como delegado Inácio. Me conte o que aconteceu aqui, menina, ele pediu, sentando-se ao meu lado na cozinha. Do começo. E assim eu fiz. Contei tudo. O derrame da minha mãe, os maus tratos, as suspeitas de envenenamento, a descoberta da apólice de seguro, a tentativa do meu pai de sufocá-la com o travesseiro, o plano deles para aquela noite. E, por fim, o que eu havia feito. Eu sei que fiz algo terrível, concluí, olhando para minhas mãos trêmulas. Sei que vou para a cadeia, mas tinha que salvar minha mãe. Não havia mais ninguém para ajudar. O delegado ficou em silêncio por um longo momento, me observando. Quero que me mostre onde encontrou a apólice de seguro e os remédios, ele disse finalmente. Levei-o até o escritório do meu pai, indiquei a gaveta onde havia encontrado os documentos. Para minha surpresa, tudo ainda estava lá. A apólice, os frascos suspeitos, até anotações do meu pai sobre dosagens. E você diz que guardou uma amostra da água envenenada que seu pai dava para sua mãe? Ele perguntou. Assenti e o levei até o fundo do quintal, onde desenterrei a lata com o copo cuidadosamente embrulhado. O delegado chamou outro policial, que colocou o copo em um saco plástico, etiquetou e guardou. Quando voltamos para dentro, os paramédicos já estavam levando minha mãe em uma maca. Corri até ela, em pânico. Para onde estão levando ela?
Perguntei, agarrando a mão dela. Para o hospital em Londrina, respondeu um dos paramédicos. Ela precisa de cuidados urgentes. Minha mãe apertou minha mão com uma força surpreendente. Vai ficar bem, ela conseguiu dizer, os olhos fixos nos meus. Depois olhou para o delegado, que estava ao meu lado. Ela salvou minha vida. As palavras saíram com dificuldade, mas eram claras o suficiente. O delegado assentiu gravemente. Vamos cuidar dela, senhora. Pode ficar tranquila. Quando levaram minha mãe, senti como se estivessem arrancando um pedaço de mim. Walter estava no canto da sala, sendo confortado por uma policial feminina. Ele parecia tão pequeno, tão perdido. E meu irmão? Perguntei ao delegado. O que vai acontecer com ele? Vamos encontrar parentes que possam ficar com ele por enquanto, respondeu. Você tem algum tio, tia, avós? Pensei na família da minha mãe, que não víamos há anos porque meu pai não permitia. A mãe tem uma irmã em Maringá, tia Ivone. Ela gostava muito da gente. O delegado anotou o nome e prometeu que tentariam localizá-la. Então veio a parte que eu mais temia. Beatriz, disse o delegado, usando meu nome pela primeira vez. Você precisa vir conosco para a delegacia. Assenti, já esperando por isso. Estava pronta para encarar as consequências do que havia feito. Antes de sair, pedi para me despedir do meu irmão. Vão te levar para a casa da tia Ivone, expliquei, abraçando-o forte. Ela é boa, vai cuidar bem de você. E você? E a mãe? Ele perguntou, os olhos cheios de lágrimas. A mãe vai para o hospital, para ficar melhor, e eu vou ter que ir com os policiais por um tempo. Você vai voltar? Ele insistiu, segurando minha mão com força. Não tive coragem de dizer a verdade, que provavelmente eu não voltaria, pelo menos não por muitos anos. Um dia, respondi, beijando sua testa. Cuida da mãe para mim, tá? Na delegacia passei horas respondendo perguntas, repetindo minha história várias vezes para diferentes policiais. Depois, fui levada para uma sala pequena com uma cama, onde passei a noite. Na manhã seguinte, o delegado Inácio voltou com novidades. Sua mãe está estável no hospital, ele informou. Os médicos fizeram exames e encontraram altas doses de medicamentos no sangue dela, alguns que nem deveriam estar lá. Isso confirma sua história sobre o envenenamento. Senti um alívio imenso ao saber que minha mãe estava viva e sendo bem cuidada. E tem mais, ele continuou. Encontramos um diário do seu irmão Jair. Ele escrevia sobre os planos de matar sua mãe, sobre como vocês duas eram um estorvo. É bastante perturbador. O delegado parecia genuinamente abalado com o que havia lido. Localizamos sua tia Ivone, ele acrescentou. Ela já veio buscar seu irmão Walter e disse que vai acompanhar sua mãe no hospital. Finalmente, uma boa notícia. Eles estariam juntos, pelo menos. E quanto a mim? Perguntei, já sabendo a resposta. O delegado suspirou profundamente. É complicado, Beatriz. Você cometeu um crime grave, não há como negar, mas as circunstâncias são excepcionais. Ele me explicou que, por eu ser menor de idade, não seria julgada como adulta. Seria encaminhada para um juiz de menores, que decidiria meu destino. Poderia ser internada em uma instituição para menores infratores, ou, se tivesse sorte, colocada sob algum tipo de liberdade vigiada. Vou falar com o juiz pessoalmente, prometeu o delegado. Vou contar o que vi naquela casa, o que descobrimos sobre seu pai e seu irmão. Não posso prometer nada, mas acho que ele vai levar tudo isso em conta. Nas semanas que se seguiram, fiquei em uma instituição para menores, esperando pela decisão do juiz. Minha tia Ivone veio me visitar algumas vezes, trazendo notícias da minha mãe. Ela estava melhorando aos poucos, depois que pararam de dar os remédios errados. Já conseguia falar melhor, e os médicos estavam otimistas quanto à sua recuperação. Walter também vinha com minha tia. Ele parecia feliz, ou pelo menos mais feliz do que jamais o vira em nossa casa. Tia Ivone o tratava com carinho, e ele já estava matriculado em uma escola nova em Maringá.
Quando finalmente chegou o dia da audiência com o juiz, eu estava resignada a aceitar qualquer punição. Havia feito uma escolha terrível, mas ainda acreditava que era a única que tinha nas circunstâncias. Para minha surpresa, o juiz, um homem de cabelos brancos e expressão severa, mas não unkind, ouviu meu caso com muita atenção. O delegado Inácio testemunhou a meu favor, descrevendo em detalhes o que havia encontrado na casa, os planos do meu pai e do meu irmão, as evidências de abuso e envenenamento. Minha mãe, ainda fraca, mas capaz de falar, também testemunhou por videoconferência do hospital. Ela confirmou os anos de abuso que sofrera nas mãos do meu pai, como ele a tratava como um objeto, não como uma esposa. E o mais importante, confirmou que, após o derrame, percebia que estava sendo envenenada, mas não tinha forças para pedir ajuda. Minha filha salvou minha vida, ela disse, a voz embargada. Ela fez o que eu não conseguia fazer por mim mesma. Ao final da audiência, o juiz se retirou para deliberar. Quando voltou, sua decisão me pegou completamente de surpresa. Beatriz Almeida, ele começou, o que você fez foi extremamente grave. Tirar uma vida, quanto mais duas, é um ato que nunca pode ser tomado levianamente. Baixei a cabeça, preparando-me para o pior. No entanto, ele continuou, depois de analisar todas as evidências, os laudos médicos, os depoimentos, incluindo o do delegado Inácio e o da sua mãe, entendo que você estava em uma situação de perigo iminente. Você e sua mãe estavam sob ameaça constante e havia um plano concreto para matá-la naquela noite. Ele fez uma pausa, olhando-me diretamente. Considerando todos esses fatores, não vou determinar sua internação em instituição para menores infratores. Em vez disso, você ficará sob liberdade assistida por 3 anos, com acompanhamento psicológico obrigatório e visitas regulares a um assistente social. Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Olhei para o delegado Inácio, que sorria discretamente. Você poderá ir morar com sua tia Ivone em Maringá, junto com sua mãe quando ela receber alta do hospital, e seu irmão Walter, continuou o juiz. Mas deve entender que o que fez foi errado, independentemente das circunstâncias. A justiça não deve ser feita pelas próprias mãos, mesmo em situações desesperadoras. Eu entendo, meritíssimo, respondi, a voz embargada pela emoção. E aceito qualquer condição. Há mais uma coisa, acrescentou ele. Quando sua mãe estiver plenamente recuperada, a apólice de seguro será paga a ela, já que era a beneficiária legal. Seu pai havia tentado mudar isso, mas não teve tempo de concluir o processo. Aquela notícia me deixou atordoada. O dinheiro pelo qual meu pai e meu irmão estavam dispostos a matar agora iria ajudar minha mãe a recomeçar a vida. Havia uma justiça poética nisso que não passou despercebida. Naquele mesmo dia, saí da instituição com minha tia Ivone. Fomos direto para o hospital ver minha mãe, que chorou ao me abraçar. Ela estava diferente, ainda fraca, ainda com sequelas do derrame, mas havia uma luz em seus olhos que eu não via há muito tempo. Uma luz de quem finalmente estava livre. A recuperação da minha mãe foi lenta, mas constante. Depois de 3 meses no hospital, ela finalmente recebeu alta e veio morar conosco na casa de tia Ivone em Maringá. Com o dinheiro do seguro, compramos uma casa pequena, mas confortável em Ventania, uma cidadezinha tranquila do Paraná, onde ninguém nos conhecia, onde poderíamos recomeçar sem o peso do passado nos perseguindo. Os 3 anos de liberdade assistida foram difíceis. Tinha pesadelos frequentes, me culpava pelo que havia feito, por mais que a psicóloga que me acompanhava tentasse me mostrar que eu havia agido em um momento de desespero extremo. Mas aos poucos, com o apoio da minha mãe, do Walter e da tia Ivone, comecei a entender que, apesar do ato terrível que cometi, eu não era uma pessoa terrível. Você fez uma escolha impossível em uma situação impossível, dizia a psicóloga. Agora, precisa aprender a viver com isso e a se perdoar. E foi isso que tentei fazer, dia após dia, ano após ano. Voltar a estudar, cuidar da minha mãe, ver meu irmão crescer feliz e saudável.
construir uma vida que honrasse a segunda chance que recebi. Hoje, mais de 60 anos depois daqueles dias terríveis, vivo uma vida tranquila aqui em Ventania. Nunca mais saí desta cidadezinha desde que nos mudamos. Encontrei aqui um lugar onde pude curar minhas feridas, onde pude me reconstruir como pessoa. Minha mãe viveu mais 10 anos depois que a salvei daquele inferno. Nunca se recuperou completamente do derrame. Sempre precisou de uma bengala para andar e tinha dificuldades para falar quando estava cansada. Mas foram 10 anos de paz, de amor, de carinho verdadeiro. Ela pôde ver Walter se formar no colegial, me ver começar a faculdade de enfermagem. Acho que partiu em paz, sabendo que seus filhos estavam seguros, que tinham um futuro pela frente. Tia Ivone ficou conosco até o fim. Mesmo depois de comprarmos nossa própria casa aqui em Ventania, ela nunca quis voltar para Maringá. Meu lugar é com vocês, dizia, com aquele sorriso doce que era a sua marca registrada. Foi ela quem me ensinou a perdoar. Não meu pai ou meu irmão, mas a mim mesma. Foi ela quem me ajudou a entender que uma decisão tomada no desespero não define quem somos para o resto da vida. Meu irmão Walter cresceu forte e bom, sem as sombras do passado, o perseguindo como a mim. Formou-se em engenharia, casou-se com uma moça adorável chamada Clélia e me deu 3 sobrinhos que são a luz da minha vida, Gabriel, Raquel e Mateus. Hoje ele mora em Curitiba, mas vem me visitar regularmente, principalmente nos feriados e aniversários. Quanto a mim, segui o caminho da enfermagem. Talvez tenha sido uma forma de compensação, de tentar salvar outras vidas depois de ter tirado 2. Trabalhei mais de 30 anos no pequeno hospital de Ventania, cuidando principalmente de idosos e pacientes com doenças crônicas. Aqueles que, como minha mãe, precisavam de cuidados constantes e atenção especial. Me casei aos 28 anos com Augusto, um homem gentil e paciente que conheci durante meu estágio no hospital. Ele sabia da minha história. Contei a ele antes de aceitar seu pedido de namoro, achando que ele fugiria ao saber do meu passado. Mas ele apenas segurou minhas mãos e disse: "Não é o nosso pior momento que define quem somos, mas como escolhemos viver depois dele." Tivemos 2 filhos, Mariana e Henrique. Criei-os com todo o amor e carinho que pude dar, sempre consciente de nunca reproduzir os padrões abusivos que vi na minha infância. Augusto foi um pai exemplar, o tipo de homem que brincava no chão com as crianças, que nunca levantava a voz, que respeitava a todos ao seu redor. Perdi meu Augusto há 12 anos, vítima de um infarto fulminante. Foi uma dor imensa, mas diferente daquela que senti na adolescência. Esta foi uma dor limpa, sem o veneno do ódio ou do medo. Apenas saudade, apenas amor. Hoje vivo sozinha nesta casinha simples, mas nunca me sinto solitária. Meus filhos moram próximos. Mariana aqui mesmo em Ventania e Henrique em Ponta Grossa, a apenas 2 horas de viagem. Tenho 5 netos que enchem minha vida de alegria quando vêm me visitar. O mais velho, Felipe, já está na faculdade. A caçulinha, Júlia, tem apenas 8 anos e adora quando faço bolinho de chuva para ela nas tardes de domingo. Meus dias são tranquilos, preenchidos com pequenas atividades que me dão prazer. Acordo cedo, tomo meu café olhando para o jardim que cultivo com tanto carinho. Tenho um pé de jabuticaba que dá frutos 2 vezes por ano. Os netos adoram subir nele para colher as frutinhas pretas e doces. Tenho também roseiras que ganhei da minha vizinha Dona Cleide e um canteiro de ervas que uso para fazer chás e temperar a comida. 3 vezes por semana, vou ao centro comunitário da cidade para participar de um grupo de artesanato. Faço crochê, tricô, bordados, coisas que nunca tive tempo ou oportunidade de aprender quando jovem. Minhas colchas de retalhos são famosas aqui na região. Já fiz mais de 50, a maioria doada para asilos e orfanatos. Às quartas-feiras, participo de um projeto na escola municipal, onde conto histórias para as crianças. Histórias de superação, de coragem, de bondade, valores que acredito serem fundamentais para formar bons seres humanos. Os pequenos me chamam de Vovó Bia e correm para me abraçar quando chego. É uma das maiores alegrias da minha semana.
Aos domingos, vou à igreja pela manhã. Não sou beata, mas encontro conforto na fé, na ideia de que há um propósito maior para tudo, mesmo para o sofrimento. Depois da missa, geralmente recebo meus filhos e netos para um almoço em família. A casa fica barulhenta, cheia de risadas e conversas, exatamente como uma casa deve ser. Nunca mais falei sobre o que aconteceu naquela noite de sábado, há tantos anos. Meus filhos sabem, claro. Achei que eles tinham o direito de conhecer a verdade sobre seu passado. Mas para o resto do mundo, sou apenas Dona Beatriz, a enfermeira aposentada que faz trabalho voluntário e adora os netos. Às vezes, quando estou sozinha à noite, olhando as estrelas da minha varanda, penso em como a vida é estranha, em como um único momento pode mudar tudo para sempre. Penso no que teria acontecido se eu não tivesse descoberto o plano do meu pai, se não tivesse tomado aquela decisão desesperada. Provavelmente nem eu, nem minha mãe estaríamos vivas. Walter teria crescido sozinho, talvez se tornando como o pai e o irmão. Não me orgulho do que fiz, nunca me orgulharei. Tirar uma vida é algo terrível, não importa as circunstâncias. Mas também não me torturo mais como antes. Aprendi a conviver com meu passado, a aceitar que, naquele momento, com o conhecimento e os recursos que tinha, fiz o que acreditei ser a única opção para salvar minha mãe e a mim mesma. O delegado Inácio, que foi tão importante naqueles dias difíceis, tornou-se um amigo ao longo dos anos. Ele se aposentou da polícia e também veio morar em Ventania, dizendo que queria paz depois de tantos anos vendo o pior da humanidade. Até sua morte, há 5 anos, costumávamos tomar café juntos às segundas-feiras. Ele sempre dizia que o meu caso o fez repensar muitas coisas sobre justiça e compaixão. Hoje, olhando para trás, vejo que minha vida tem sido uma longa jornada de redenção. Cada paciente que cuidei no hospital, cada criança que eduquei, cada gesto de bondade que pratiquei, tudo foi parte da minha tentativa de equilibrar a balança, de devolver ao mundo mais do que tirei dele. Não sei se consegui. Não sei se é possível, mas sei que tentei, a cada dia, ser melhor do que fui no dia anterior. E talvez, no final das contas, isso seja tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Meus queridos que me assistem, depois de compartilhar essa história tão difícil, tão dolorosa, quero deixar algumas palavras do fundo do meu coração para vocês. A vida, às vezes, nos coloca em situações onde não existem escolhas perfeitas, onde cada caminho parece mais escuro que o outro. Nesses momentos, precisamos encontrar dentro de nós uma força que nem sabíamos que tínhamos. Uma força que vem não do ódio, não da raiva, mas do amor por nós mesmos e por aqueles que dependem de nós. O que aprendi nesses meus quase 80 anos de vida é que nunca estamos totalmente sem esperança. Mesmo nas noites mais escuras, mesmo quando parece que todo mundo virou as costas, existe sempre uma possibilidade de mudança, de transformação, de recomeço. Se você está passando por situações de abuso, se alguém está te fazendo mal, saiba que você não está sozinho. Hoje existem muitos caminhos de ajuda que eu não tinha na minha época. Existem telefones para denúncia, existem abrigos, existem profissionais treinados para ajudar. Nunca acredite quando te dizem que você merece o sofrimento, que você é menos que os outros, que você não tem valor. Essas são as mentiras que os abusadores contam para manter seu poder sobre nós. Você tem valor, você merece respeito, você merece ser amado. Muitas vezes a gente se sente presa em situações impossíveis. Parece que não tem saída, que vamos sofrer para sempre. Mas eu estou aqui, do outro lado dessa jornada, para te dizer que isso não é verdade. Sempre existe um amanhã diferente. Sempre existe possibilidade de cura. Quando olho para trás e vejo aquela menina de 13 anos, desesperada, sem saber para onde correr, sinto uma compaixão imensa. Queria poder abraçá-la e dizer que, apesar de tudo, ela vai sobreviver. Vai mais que sobreviver. Vai construir uma vida boa, uma família amorosa, vai ajudar outras pessoas.
O medo pode nos paralisar, mas também pode nos dar asas quando precisamos fugir do perigo. A dor pode nos destruir, mas também pode nos ensinar sobre compaixão e empatia. O ódio pode consumir nossa alma, mas o perdão, principalmente o auto-perdão, pode libertá-la. Você não é definido pelos seus piores momentos, pelas suas decisões mais desesperadas. Você é definido por como escolhe viver depois deles, por como escolhe reconstruir, ressignificar, renascer. Na minha longa caminhada, aprendi que carregar culpa não ajuda ninguém, nem a nós mesmos, nem aqueles que magoamos, nem aqueles que amamos. O que ajuda é transformar essa culpa em ação positiva, em cuidado, em serviço ao próximo. Aprendi também que o silêncio é o maior aliado da violência. Quando calamos, quando escondemos, quando fingimos que está tudo bem quando não está, damos mais poder ao abuso. Por isso hoje falo, por isso hoje compartilho minha história, para que outras pessoas saibam que não estão sozinhas, que há um caminho além da escuridão. Cada vida que toca a nossa tem um propósito. Cada pessoa que cruzou meu caminho, até mesmo aquelas que me feriram, me ensinou algo importante. E eu escolho ficar com as lições, não com a mágoa. Se tem uma coisa que o tempo me ensinou, é que somos mais fortes do que imaginamos. Dentro de cada um de nós existe uma capacidade de sobreviver, de adaptar, de reconstruir que é quase milagrosa. Meus queridos amigos que assistiram até aqui, peço que me ajudem a espalhar essa mensagem de esperança. Se gostou do meu depoimento, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É muito importante para que histórias como a minha possam alcançar mais pessoas que precisam ouvir que existe vida além da dor, que existe cura, que existe redenção. E deixe nos comentários a palavra sobrevivente para que eu saiba que você assistiu até o final, que você ouviu minha história completa. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Cada pessoa que você ajudar a conhecer essa história pode ser alguém que precisa desesperadamente de esperança neste momento. Lembre-se sempre, não importa quão profunda seja a escuridão, sempre existe uma luz no final. Às vezes, essa luz somos nós mesmos, brilhando de dentro para fora, iluminando nosso próprio caminho quando ninguém mais pode fazê-lo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nunca, jamais, percam a fé na possibilidade de dias melhores. Essa fé me manteve viva nos meus momentos mais sombrios e pode fazer o mesmo por você.